Você sabia que após quase 2000 anos, arqueólogos acreditam ter finalmente encontrado evidências do local exato onde Jesus Cristo foi enterrado? Uma escavação minuciosa em 2022 vem revelando pistas dentro da Igreja do Santo Sepulcro, Jerusalém, o lugar tradicional, apontado como o túmulo de Jesus. Neste vídeo, vamos desvendar quais evidências foram encontradas, o que os pesquisadores pensam sobre o local e por que essa descoberta pode ser uma das mais importantes do século. Se você é curioso por mistérios históricos e quer entender como a arqueologia pode confirmar relatos bíblicos, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Determinar o local exato do sepultamento de Jesus é um desafio. A Bíblia não oferece coordenadas precisas, apenas indicações vagas. Atualmente, existem duas hipóteses principais: o Jardim do Túmulo, descoberto em 1867, e a Igreja do Santo Sepulcro, construída no século IV, sobre o que se acredita ser o local da crucificação e ressurreição. A Igreja do Santo Sepulcro é um marco milenar, visitado por milhões, e considerado sagrado por diversas comunidades cristãs. Mas, até pouco tempo, o acesso para escavações arqueológicas era quase impossível devido à administração compartilhada por diferentes grupos religiosos. O que mudou em 2022 e quais descobertas inesperadas foram feitas ali? Vamos descobrir. Para escavar no Santo Sepulcro, os pesquisadores precisavam da aprovação de 3 poderosas comunidades religiosas que controlam o local: o Patriarcado Ortodoxo, a Custódia da Terra Santa e o Patriarcado Armênio. Essa aprovação, depois de anos de tentativas, só foi concedida em 2019, mas para um propósito surpreendente: não uma escavação arqueológica direta, mas para restaurar o piso danificado por um incêndio em 1808. Foi durante essa obra de restauração que os arqueólogos conseguiram iniciar escavações controladas, com licença da Autoridade de Antiguidades de Israel, e começarem a desvendar os segredos por baixo das pedras antigas da igreja. Em julho de 2024, um dos achados mais impressionantes chamou a atenção: um altar desaparecido, coberto por pichações e esquecido por séculos, foi redescoberto dentro da igreja. Este altar, feito com a rara técnica, uma arte romana antiga que utiliza mármores coloridos, tinha sido perdido desde o incêndio do século XIX. A descoberta mostrou que mestres romanos viajaram até Jerusalém para criar uma peça sagrada única, que ficou oculta à vista de todos durante gerações, servindo inadvertidamente como um quadro para rabiscos e marcas de turistas. Mas a grande revelação vai além do altar. As escavações começaram a revelar um cenário descrito no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 41. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém havia sido posto. Essa descrição ganhou força quando os arqueólogos encontraram vestígios de oliveiras e videiras, com aproximadamente 2000 anos, indicando que um jardim realmente existia ali. Esses achados não provam nada, mas em conjunto com outras descobertas, eles criam um quadro que se encaixa perfeitamente na narrativa bíblica, despertando o interesse mundial. Além das evidências botânicas, os pesquisadores localizaram túmulos de mármore no complexo da igreja, que, segundo a tradição, poderiam estar ligados a José de Arimateia, o homem que teria cedido seu túmulo para o sepultamento de Jesus. Escavações, interrompidas temporariamente durante as celebrações da Páscoa para não atrapalhar o fluxo de fiéis, foram retomadas com o objetivo de aprofundar as análises, incluindo estudos geológicos para confirmar a origem dos materiais usados nos túmulos. Esses detalhes técnicos podem parecer pequenos, mas são essenciais para autenticar a história por trás das pedras e marcas. Os pesquisadores afirmam que, apesar de não poder escavar a igreja inteira de uma só vez, novas tecnologias permitiram reconstruir um panorama digital completo do local. Cada fragmento encontrado é como uma peça de um quebra-cabeça gigante que, pouco a pouco, revela a história real do túmulo e das pessoas que ali viveram e adoraram. Esse processo lento e cauteloso mantém o mistério vivo, mas também dá esperança para quem busca uma confirmação arqueológica da fé. A história da Igreja do Santo Sepulcro é marcada por incêndios e ataques. Além do fogo de 1808, ela sofreu um incêndio criminoso no século VI e foi atacada em 1009 pelo califa Al-Hakim. Mesmo com tantos reveses e reconstruções, a igreja resiste firme, quase como um símbolo da própria perseverança da fé cristã ao longo dos séculos. Essa persistência física e espiritual torna o local ainda mais fascinante para arqueólogos e fiéis, pois cada pedra tem uma história para contar. Construída no século IV pelo imperador Constantino, o primeiro imperador romano a aceitar o cristianismo, a igreja foi erguida sobre uma antiga pedreira de Jerusalém,
Conforme as escavações avançam, objetos cotidianos daquele tempo têm sido encontrados, como moedas datadas de 337 depois de Cristo, e muitos túmulos esculpidos na rocha que foram usados durante o período romano. É como se o tempo tivesse congelado ali, permitindo que um retrato vívido da Jerusalém antiga fosse reconstruído a partir dessas descobertas. Um dos grandes mistérios é como Constantino sabia exatamente onde estava o túmulo de Jesus para construir a igreja ao redor dele. Os arqueólogos encontraram uma base circular de mármore que, segundo documentos do século V e fazia parte da estrutura original da edícula, ou seja, o santuário que envolve o suposto túmulo. Essa base sugere que a monumentalização do local foi planejada para preservar e destacar o túmulo sagrado, isolando-o dos demais sepultamentos da região. Até o momento, foram coletados mais de 100 mil fragmentos de cerâmica, uma quantidade enorme que levará anos para ser analisada completamente. Em 2023, outra descoberta intrigante foi publicada: uma vala do período das cruzadas contendo restos de animais como ovelhas, porcos e galinhas. Os pesquisadores acreditam que isso indica grandes banquetes realizados durante as cruzadas, reforçando a importância histórica e cultural do local. Ao longo dos séculos, a professora Francesca, líder da escavação, é cautelosa e destaca a necessidade de separar a fé da história. Para ela, o maior tesouro não é a confirmação definitiva do túmulo, mas sim a história das pessoas que construíram e mantiveram esse lugar de adoração por quase 2 milênios, independentemente da crença pessoal. O que as escavações revelam é um retrato fascinante da Jerusalém antiga e da devoção humana que atravessou gerações. E você? O que acha? Será que essas evidências arqueológicas confirmam de uma vez por todas o local exato do sepultamento de Jesus Cristo? Ou será que o mistério seguirá vivo, alimentando fé e curiosidade por mais séculos? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo e não esqueça de se inscrever para acompanhar as próximas descobertas que podem mudar nossa visão da história. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.